Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo da série Os Signos dos Planetas. A ideia dessa série é falar para cada planeta quais são os signos de dignidade daquele planeta, ou seja, os signos que estão em domicílio ou exaltação para cada um dos planetas. Nós já fizemos um vídeo falando dos signos da Lua e hoje vamos falar sobre os signos de Mercúrio, que no caso são Gêmeos e Virgem. Por quê? Porque Gêmeos e Virgem, eles têm domicílio em Mercúrio, e o domicílio é uma das dignidades importantes de cada planeta. Esse conceito dos signos de dignidade em cada planeta é um conceito da astrologia tradicional. Então, para cada planeta, eu vou falar dos signos de dignidade até Saturno. E voltando a falar de Mercúrio, Mercúrio não tem nenhum signo em exaltação pela astrologia tradicional. Na moderna, considera-se que Aquário é um signo de exaltação de Mercúrio. Mas como a astrologia moderna é uma abordagem teórica dos últimos cento e poucos anos, não deu nem 200 anos ainda, tá? Então, assim, essa exaltação não é considerada pela astrologia tradicional e ela não é consensual entre os astrólogos, tá? Não é consenso afirmar que Mercúrio exalta em Aquário. Porém, Gêmeos e Virgem têm domicílio garantido em Mercúrio, tá? Então esses são realmente os signos de Mercúrio. E eu tenho que falar de um outro conceito, que é o conceito de trigonocracia, que diz respeito a uma dignidade muito especial, que é a dignidade correspondente ao signo de mesmo elemento, tá? Do signo que tem domicílio em cada planeta. Então, por exemplo, só para vocês entenderem o que é a trigonocracia, tá? A Lua tem domicílio em Câncer. Então, qualquer outro signo de água tem trigonocracia na Lua. Então, por exemplo, Escorpião e Peixes funcionam bem na Lua, por quê? Porque a Lua tem domicílio em Câncer, que é um signo de água, então qualquer outro signo de água, seja Peixes ou Escorpião, funcionam bem na Lua, tá? Então, pelo mesmo raciocínio, se Mercúrio tem domicílio em Gêmeos, e Gêmeos é um signo de ar, então Mercúrio vai funcionar bem em qualquer outro signo de ar, como por exemplo Libra e Aquário, tá? Eu disse que Aquário não exalta em Mercúrio, tá? Não é exaltação de Mercúrio, mas pela trigonocracia, Mercúrio funciona bem em Aquário como funciona bem em Libra, porque o signo de domicílio de Mercúrio é Gêmeos, um signo de ar, e Aquário e Libra também é signo de ar, então funcionam bem em Libra. Mercúrio tem domicílio em Virgem, como eu falei. Então, pelo conceito de trigonocracia, é esperado que Mercúrio funcione bem nos outros signos de Terra, tá? Então, Mercúrio tem domicílio também em Virgem, como eu falei, um signo de Terra. Então, Mercúrio tem que funcionar pela trigonocracia bem em outros signos de Terra, como por exemplo Touro e Capricórnio. Mas vejam, quando eu falo de signos de Mercúrio, eu vou considerar só Gêmeos e Virgem, porque são eles que têm domicílio em Mercúrio. E como pela astrologia tradicional Mercúrio não tem exaltação em nenhum signo, então eu não vou falar de nenhum signo na exaltação de Mercúrio, ok? Assim sendo, tendo Gêmeos e tendo Virgem como signos de Mercúrio, é esperado que esses signos tenham alguma coisa em comum, tenham algumas características parecidas. Características essas que são dadas por Mercúrio. Então, a pergunta aqui é a seguinte: o que Mercúrio oferece para Gêmeos, o que Mercúrio oferece para o signo de Virgem? A resposta é a seguinte: Mercúrio é um planeta ligado ao simbolismo intelectual de cada pessoa. Na astrologia, Mercúrio representa a mente, o intelecto e a inteligência de cada sujeito, de cada pessoa, ok? Mercúrio representa o arquétipo da intelectualidade e Mercúrio confere racionalidade e principalmente lógica para cada pessoa. Se no mapa astral a pessoa tem Mercúrio forte no mapa, então essa pessoa tende a ser intelectual, lógica, racional e tende também a ter uma boa capacidade de comunicação.
E é exatamente essas características que Mercúrio oferece para os seus signos de dignidade, Gêmeos e Virgem. Então, é esperado que pessoas que tenham fortes marcas de Gêmeos e Virgem no mapa, signos de Mercúrio, que essas pessoas sejam lógicas, racionais, boas comunicadoras, sejam bons diplomatas. Tanto Gêmeos quanto Virgem são representados nos símbolos por figuras humanas. São signos que nós chamamos de signos humanos. É diferente, por exemplo, dos signos de água, como peixes, câncer e escorpião, que são representados por animais muito primitivos, né? Peixes é representado por peixe, escorpião pelo próprio animal escorpião e câncer é representado pelo caranguejo, que são animais na escala biológica muito primitivos e por isso muito instintivos, tá? Esses signos que na nossa astrologia moderna a gente diz que os signos de água eles são muito emotivos, mas na verdade o termo correto é dizer que são instintivos. Tá? Então são signos, peixes, câncer e escorpião, muito instintivos. Tanto é que são representados por animais primitivos na escala biológica. O peixe, o caranguejo e o escorpião. Já os signos de ar, tá? Todos os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, vejam que são representados por seres humanos. Tá? E Virgem também é representada, também é um signo representado por um ser humano, por uma virgem, né? Por uma virgem realmente. Tá? Então esses signos humanos, todos eles têm como destaque a característica da racionalidade, tá? Porque na astrologia tradicional, a figura do ser humano que representa esses signos está ligado à racionalidade, à lógica, à intelectualidade, a relações de comunicação que marcam as relações humanas. Agora, há diferenças entre Virgem e Gêmeos. Gêmeos é um signo de ar. Virgem é um signo de terra. O elemento ar na astrologia moderna está muito ligado à racionalidade. Na tradicional, a racionalidade está mais ligada a signo de terra. Mas, na verdade, os dois elementos trazem essa questão da racionalidade e a gente precisa considerar isso. A racionalidade dos signos de ar, e aqui eu destaco Gêmeos como sendo um signo de Mercúrio, é uma racionalidade mais ligada a conceitos abstratos. O elemento ar, se a gente pensar no elemento ar, ele traz uma noção de uma maior abstração, né? Então, a lógica dos signos de ar é uma lógica mais abstrata e que favorece a ênfase na comunicação, tá? Então, é uma comunicação mais adaptável. Os signos de ar tem o que na astrologia a gente chama de qualidade primitiva da umidade. A umidade nos signos de ar, e que também aparece nos signos de água, traz mais adaptabilidade, flexibilidade e mutabilidade. Então os signos de ar tendem a ter um intelecto mais adaptativo, mais versátil, e isso é uma característica muito evidente no signo de Gêmeos, tá? Essa adaptabilidade, essa versatilidade que se caracteriza inclusive pelo interesse conceitual, pelo interesse intelectual por muitos temas ao mesmo tempo. Tá? Gêmeos gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é um signo agitado. Né? Intelectualmente mesmo, Gêmeos é um signo agitado, que quer saber sobre tudo, quer falar sobre tudo, né? Alguns manuais de astrologia dizem que por causa desse interesse por tudo, Gêmeos tende a ser um signo que fala de tudo, mas de uma maneira superficial. Então, alguns manuais de astrologia falam da superficialidade do signo de Gêmeos. Eu, particularmente, não concordo com essa interpretação. Eu já conversei com muitas pessoas de Gêmeos, tenho muitos amigos de Gêmeos, e eu percebo que o geminiano é uma característica dele e seria interessante aceitar isso. Gêmeos é um signo inteligente mesmo, ele é marcado como signo da inteligência, vários autores de astrologia trazem isso. Gêmeos fala sobre muitos assuntos mesmo e, na minha opinião, não é de uma forma superficial. O que eu percebo é que o signo de Gêmeos, ele aprofunda os vários assuntos. O que acontece é que se eu for considerar só o signo de Gêmeos, só a simbologia de Gêmeos,
esse signo ele não tende a se tornar um especialista em cada assunto, mas ele consegue falar de vários assuntos indo além da mera superficialidade. Então, Gêmeos consegue ter um bom conteúdo, um certo aprofundamento em vários assuntos ao mesmo tempo, tá? Se eu for considerar só o arquétipo do signo de Gêmeos, ele não vai ter uma profundidade, ele não vai se tornar um especialista num determinado assunto, a não ser que o restante do mapa astral leve o indivíduo para essa especialização. Como eu conheço alguns nativos do signo de Gêmeos, que eles se especializam numa determinada linha de conhecimento. Isso não é do signo de Gêmeos, isso é de algum outro ponto do mapa astral que está levando a isso. Como, por exemplo, se a pessoa é de Gêmeos, mas tem ascendente e alguns planetas em Aquário. Tá? Aquário é um signo de ar cuja inteligência tende a especializar, a verticalizar, se especializar num determinado conhecimento. O que não acontece com Gêmeos, tá? Gêmeos varia mais, tá? O seu horizonte de interesses, não é superficial como alguns manuais falam, também não é um signo de se especializar tão profundo, tem uma abordagem mediana sobre vários assuntos. Mas no conjunto, no bojo de vários assuntos que a pessoa de Gêmeos costuma tratar, ela vai muito além do senso comum, vai muito além, inclusive, do que a maioria das pessoas dos outros signos fazem. Então, normalmente, o signo de Gêmeos é culto, é bastante culto, tem muita cultura, muito conhecimento, tem um cabedal de informações muito grande. Gêmeos gosta de falar muito, tem muito assunto, tende a ser bastante simpático, tende a ser um signo diplomático. E outra característica de Gêmeos é que Gêmeos gosta de muita liberdade. Liberdade é um dos valores mais importantes para a pessoa de Gêmeos. E normalmente a pessoa do signo de Gêmeos combate toda forma de preconceito. Aqui eu estou falando só do signo. Pode acontecer, né? A gente às vezes conhece uma pessoa de Gêmeos que é superficial ou que é preconceituosa ou alguma coisa assim, mas aí não é característica do signo de Gêmeos, mas sim de outros fatores do restante do mapa astral da pessoa. Agora vejam, então como eu destaquei algumas características parecidas entre Gêmeos e Virgem, que é a lógica, a racionalidade, tá? Uma boa destreza, tá? Nessa questão da intelectualidade, da coordenação lógica de ideias. Então eu falei um pouco sobre isso. E Gêmeos, como signo de ar, tem mais facilidade para lidar com conceitos abstratos e tem uma maior variedade de interesses, tem um intelecto, uma inteligência mais versátil. Já a inteligência do signo de Virgem, que é bastante rigorosa de um ponto de vista lógico, ela é mais orientada para questões práticas e pragmáticas. O virginiano, ele é bom também para lidar com conceitos lógicos, com conceitos abstratos, mas a preocupação do virginiano é muito mais dar conta de questões práticas, questões pragmáticas do dia a dia. O virginiano, vejam, Virgem é um signo de Mercúrio, como Gêmeos, mas é um signo de terra, então é um signo mais concreto, mais pé no chão. O virginiano está preocupado em construir e deixar um legado de resultados práticos, de resultados bastante concretos no mundo. Os manuais de astrologia falam de Virgem como um signo muito trabalhador, né? E isso é uma grande verdade. Exatamente porque a mente lógica extremamente rigorosa do virginiano é orientada para realizações práticas e concretas no mundo, tá? Por conta disso, o resultado é que Virgem é mesmo um signo muito trabalhador, às vezes até corre o risco de se tornar um workaholic, ou então uma espécie de escravo do trabalho, tá? O virginiano corre esse tipo de risco. E é verdade que Virgem gosta de servir também, tá? O signo de Virgem gosta de ajudar, gosta de se sentir útil e gosta de servir ao outro. Mas, de novo, corre o risco de se autoescravizar por conta disso. O signo de Virgem tem um problema que é o seguinte: os virginianos muitas vezes não se autovalorizam, tá? Trabalham muito, são ótimos trabalhadores,
Se você tiver, por exemplo, um empregado do signo de Virgem, ele é fantástico, tá, gente? É uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa muito responsável, é uma pessoa muito produtiva, mas que não se valoriza. Às vezes faz um trabalho de excelência, muito melhor do que a da maioria dos seus colegas de trabalho, mas muitas vezes não se valoriza, não percebe o próprio valor. É comum o virginiano subestimar o valor do seu próprio trabalho, quando na verdade o trabalho de um virginiano tende para a excelência. É claro que isso pode variar dependendo do restante do mapa astral, tá? Então, por exemplo, se for uma pessoa de Virgem com uma marca do signo de Leão, né? Leão já é um signo que se autovaloriza. Então, aí a gente vai ter a pessoa de Virgem, né, com um trabalho de excelência, mas que também se valoriza, porque tem planetas, ou tem um ascendente em Leão, por exemplo, né? Então, se a pessoa tiver no restante do mapa pontos astrológicos de autovalorização, então esse problema ou ele é amenizado ou mesmo resolvido. O intelecto virginiano também tende a se especializar um pouco mais do que o intelecto da pessoa do signo de Gêmeos, tá? Então, enquanto Gêmeos ele tende a ter uma variedade maior de interesses, e realmente às vezes o geminiano pode se dispersar em muitos interesses, tá? Esse risco existe na pessoa de Gêmeos. O virginiano tende a focar mais. Então, a pessoa do signo de Virgem pode eleger um número menor de interesses, tá, para seus estudos e pesquisas, tá, um número bem menor do que o da pessoa de Gêmeos. Só que aí a pessoa de Virgem vai se especializar um pouco mais naquelas escolhas que ela fez para investir o seu intelecto. Dependendo do caso, como Virgem é um signo perfeccionista, sistemático, ele pode, em busca da perfeição, fazer uma super especialização em algumas áreas de conhecimento, tá? Nesse sentido, a pessoa de Virgem é muito parecida com a pessoa de Aquário, tá? Aquário também tem um intelecto que tende a se especializar em certas áreas de conhecimento. Na minha opinião, eu até acho que o aquariano se especializa ainda mais do que o virginiano, tá? Ele verticaliza ainda mais. Mas são dois signos que tendem realmente para um aprofundamento em certas linhas de pesquisa, de estudo ou de entendimento. Apesar de eu ter falado que Gêmeos gosta de lidar com conceitos abstratos, diferente do que eu já vi em alguns manuais de astrologia, Gêmeos é um signo prático até um certo limite, tá? Gêmeos tem um certo pragmatismo, inclusive é muito habilidoso em trabalhos manuais. E Gêmeos é um bom solucionador de problemas, tá? O signo de Gêmeos é um bom solucionador de problemas e ele é pragmático a ponto de ser bastante habilidoso, inclusive no sentido manual, tá? Gêmeos é um signo habilidoso manualmente. O signo de Virgem também é um signo solucionador de problemas, é um bom solucionador de problemas, só que aí até mais prático, mais pragmático ainda, muito mais do que o signo de Gêmeos, até porque é um signo de terra, então isso é o esperado para o signo de Virgem. Virginianos não são tão diplomáticos, não são tão sociáveis como as pessoas do signo de Gêmeos, tá? O signo de Gêmeos é um signo que fala bastante e consegue dialogar muito bem tanto sobre assuntos de ordem pessoal quanto assuntos de ordem impessoal. Virgem não. Virgem é mais recatado, é mais discreto. Então, no contato pessoal, o signo de Virgem é mais reservado. Embora as pessoas do signo de Virgem tenham uma boa habilidade de comunicação, são bons no diálogo, são bons na fala. Só que quando o assunto é de ordem mais pessoal, eles são um pouco mais restritos, eles são um pouco mais reservados. Quando o assunto é mais impessoal, e principalmente quando se trata, por exemplo, de oratória pública, de falar em público, o signo de Virgem se dá muito bem. Tá? Tem uma desenvoltura muito boa. Existem alguns políticos do signo de Virgem que têm uma desenvoltura muito boa na hora de falar. E é interessante que signos de Mercúrio, como Gêmeos e Virgem, são bastante rigorosos no encadeamento lógico das ideias.
É muito difícil uma pessoa de Gêmeos ou uma pessoa de Virgem se autocontradizir na lógica. Signos de Mercúrio, no caso Gêmeos e Virgem, são signos cuja a premissa ela guarda coerência com o desenvolvimento, que guarda consistência com a conclusão, tá? Então são signos rigorosos do ponto de vista da consistência lógica. A conclusão não entra em contradição com a premissa, tá? Ou o desenvolvimento não entra em conclusão, em discordância com a premissa, entendeu? São signos que não se contradizem, a tendência é essa, tá? O esperado é isso. Ou se, lógico, né? Todo ser humano tem seus momentos de contradição, mas no caso de Gêmeos e Virgem, isso é mais difícil, é isso que eu quero dizer. Acontecem em menor quantidade ou simplesmente não acontece mesmo, porque eles são... eles têm uma boa coordenação lógica, tá? No encadeamento das ideias. Como sempre, qualquer descrição que eu faço de qualquer signo, tá, gente? Assim, eu sempre repito isso em todos os vídeos. Qualquer descrição de qualquer signo, tá? De pessoa para pessoa pode variar dependendo do restante do mapa astral. E aí não tem como eu falar do restante do mapa astral. Aqui eu estou falando do signo, digamos assim, da representação do signo puro. Como eu estava falando, Virgem não é um signo tão diplomático como Gêmeos. Inclusive, Virgem é exatamente aquele tipo de signo que fala algumas verdades inconvenientes sem nenhum pudor. Tá? Então Virgem não tem vergonha nenhuma de falar certas verdades, mesmo que elas sejam inconvenientes em determinadas situações. Gêmeos, mesmo sendo signo de ar, ele é mais sensível, tá? Ele é mais emotivo. Virgem já é um pouco mais seco. Inclusive, em termos das qualidades primitivas da astrologia, que é um conceito um pouco mais técnico, tem vídeo no canal explicando as qualidades primitivas da astrologia, tá, gente? Que é quente, frio, úmido e seco. Então, Virgem, como todos os signos de terra, tem a qualidade primitiva seca. Aliás, dos signos de terra, Virgem é o mais seco, é o que mais tem a qualidade primitiva seca. Isso é um termo técnico da astrologia. Mas... em termos astropsicológicos, em termos de conduta, isso faz com que o signo de Virgem seja realmente o signo menos sensível, menos emotivo dos signos de terra, talvez um dos signos menos emotivos do zodíaco, inclusive. E é um signo mais seco mesmo. A secura na astrologia está relacionada com a capacidade de atrito. Então Virgem é um signo de atrito, é um signo de enfrentamento, é um signo que fala a verdade assim na lata, tá? Então o virginiano ele não está muito preocupado em deixar de falar aquilo que ele acha correto, com medo de desagradar os outros. Na verdade o virginiano não está preocupado com isso. Embora seja um signo muito disciplinado, muito regrado, né? Virgem é um signo que costuma respeitar a família. Mas quando ele tem convicção daquilo que ele acha que é o certo, a partir do seu intelecto altamente rigoroso, quando o virginiano tem que falar, ele fala, né? Às vezes até sem muita percepção de que está magoando a outra pessoa, porque não é um signo muito sensível, não é um signo muito empático, tá? Virgem não é um signo de empatia. Então, às vezes, ele é capaz de falar certas verdades e magoar o outro sem perceber até, tá? Até com uma certa inocência mesmo, do tipo, para ele, aquilo que ele está falando é tão verdadeiro, né, porque passou por todos os seus testes lógicos internos. Então, para o virginiano, aquilo é tão claro, tão verdadeiro, que ele fica surpreso das outras pessoas não perceberem a lógica daquilo que ele está falando. Quando, na verdade, não é bem assim. As outras pessoas, muitas vezes, são mais emotivas, agem mais pela emoção do que o próprio virginiano. Gêmeos, que é um signo mais emotivo, ele tende também a ser mais ansioso, ele tende a ser, né, ele tem uns estouros de nervoso de vez em quando, tá? Isso é uma característica do signo de Gêmeos. Gêmeos, sendo um signo de ar, ele é emotivo,
mas ele não lida muito bem com as emoções, ele se descontrola um pouco. É diferente dos signos de água, que são emotivos, são sensíveis, tá? Então eles têm um contato mais forte com as emoções, com sentimentos. Os signos de água tendem a aprofundar o autoconhecimento. Gêmeos não. Gêmeos tende a racionalizar as próprias emoções. E nisso de racionalizar, nem sempre essa estratégia funciona e algumas vezes o geminiano perde o controle das próprias emoções, tem seus momentinhos de estouro. Mesmo assim, na maioria das vezes, o geminiano tende a ser mais sociável, mais diplomático, ele tende a contemporizar, né? Ele tende a criar um certo equilíbrio nas relações, tá? E a contemporizar os conflitos. Tá? Ele tende a apaziguar os conflitos. Isso é muito de Gêmeos. Virgem já nem tanto. Tá? Virgem já não tende tanto para isso. Só que Virgem é mais calmo do que Gêmeos. Tá? Virgem é mais estável. Emocionalmente, o virginiano ele é mais estável. Ele não é muito sensível no sentido de ser empático, tá, gente? É isso que eu estou falando. O virginiano não tem muita empatia. Ele tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro. Tá? E sentir empatia, essa coisa mais afetiva da empatia. Mas Virgem é mais calmo, é mais estável, é mais constante do que o geminiano. Gêmeos, sendo signo de ar, e Virgem, sendo signo de terra, eles têm todas essas diferenças que eu falei para vocês. Mas como são signos muito racionais, muito lógicos, tem uma boa habilidade de comunicação, isso vale mesmo para o virginiano que é reservado e tímido, tá? Ele pode até ser tímido em certas situações, principalmente situações mais pessoais. Mas ele é muito bom de comunicação, inclusive em comunicações públicas, tá? Em situações de oratória, o virginiano fala muito bem. Outra coisa do signo de Gêmeos e Virgem que eu lembrei, são signos de réplica rápida. Então, o debate com uma pessoa de Gêmeos ou o debate com uma pessoa de Virgem é difícil, porque esses signos quase sempre têm resposta para tudo, quase sempre tem uma réplica rápida. Mesmo o virginiano, que tem um pensamento muito sistemático, mas como ele é muito ativo intelectualmente, ele é um signo de resposta rápida. Gêmeos mais ainda, a réplica de Gêmeos é instantânea. E enfim, embora Gêmeos, que é um signo de ar, e Virgem, que é um signo de terra, tenham suas diferenças, mas por serem signos de Mercúrio, racionais e comunicativos, eles também têm muita coisa em comum e são signos que se dão bem, tá? É muito comum encontrarmos casais dos signos de Mercúrio, Gêmeos e Virgem, muito comum. Como um é signo de ar e o outro é signo de terra, eles podem até ter conflitos, diferenças, tem seus momentos de brigas ou de conflitos, mas ainda assim a tendência é mais para a harmonia. De modo que nós temos muitos casais de Gêmeos e Virgem, tá? Muitos casais. Na verdade, pensando nas combinações de signos para casais, é uma das combinações clássicas da astrologia, Gêmeos e Virgem. Do mesmo modo como, falando dos signos da Lua, Câncer e Touro, também são signos que se dão muito bem. Existem muitos casais de Câncer e Touro que se dão muito bem. Além de serem Câncer, signo de água, Touro, signo de terra, então é uma boa combinação por elementos, ainda por cima são signos da Lua. Câncer é o domicílio da Lua, Touro é a exaltação da Lua e por isso se dão muito bem. Bom, pessoal, eu nunca consigo ser sintético. Eu sempre, quando eu vou gravar um vídeo, eu quero gravar um vídeo curto, né, rápido, mas vem muita informação na minha cabeça e aí eu falo bastante, ainda mais eu que tenho ascendente em Gêmeos, né? Então Gêmeos gosta de falar, né? Eu poderia falar muito mais sobre os signos de Gêmeos e Virgem, os signos de Mercúrio. Mas vai ter mais vídeo e assim, eu tô deixando no final desse vídeo a playlist dos 12 signos do zodíaco e a playlist dos signos no amor, que também falam bastante de Gêmeos, de Virgem e na verdade de todos os outros 12 signos. Vocês podem acessar essa playlist e saber um pouco mais sobre Gêmeos, sobre Virgem e sobre os outros signos que interessarem a vocês. E se vocês estiverem gostando dessa série Os Signos dos Planetas,
O próximo vídeo vai falar sobre os signos de Vênus, que são Touro, Libra e Peixes. E se vocês estão gostando dessa série e querem assistir os vídeos novos, eu recomendo que vocês se inscrevam no canal Professor Adalberto Pessoa, apertem o botão de sininho que aí vocês não vão perder nenhuma das notificações para os vídeos novos. Então nos encontramos nos próximos vídeos. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!